Bom dia. Seja muito bem-vindo, técnico e técnica de todo o Brasil. Quando o relacionamento com o cliente chega no limite do respeito e começa as ofensas, ou você fala mais grosso com o seu fornecedor, que não quis trocar aquela peça que você sabe que não está arranhada. E se eu te dissesse que existem formas de você minimizar esses problemas? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. O meu nome é Caio. Então, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Como você anda se relacionando com as pessoas? Como você anda se relacionando com o seu fornecedor? Como você se relaciona com o seu cliente? Se você tem funcionário, como você se relaciona com o seu funcionário? Você sabia que a maneira como você se relaciona com essas três pessoas da sua cadeia social dentro da sua assistência técnica pode impactar diretamente no seu faturamento? Quiçá pode ser um divisor de águas para você poder crescer o seu negócio? Então você me conta aqui no direct, ou se você estiver me assistindo pelo YouTube, me conta lá nos comentários como você anda se relacionando, se você tem problemas frequentes com a sua clientela, se você tem muitos problemas com fornecedores, se você tem funcionários que geralmente tendem a ser insubordinados, tendem a não fazer aquilo que você pede, você vive trocando de funcionário o tempo todo, funcionário pedindo para ir embora, funcionário que não aguenta mais trabalhar contigo. Me conta lá, ok? Esse vídeo é para técnicos que querem algo mais, ok? Que querem ser técnicos completos. Ele não é para aquele técnico que acha que só saber consertar os telefones vai ser o suficiente para ele poder vencer num mercado onde a concorrência está cada vez maior e mais qualificada. Só as habilidades de bancada já não dá mais. A gente não consegue mais ter um resultado expressivo só sabendo consertar, por melhor técnico que nós sejamos, ok? Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre como muitas vezes a gente ignora no nosso dia a dia comportamentos que podem impactar diretamente o desempenho da nossa assistência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as nossas crenças, o nosso temperamento, o nosso padrão emocional, ele atrapalha o nosso desempenho como empreendedores. Então, a gente sabe que muitas vezes o nosso emocional ele atrapalha a gente a se relacionar no dia a dia com o fornecedor, aquele cliente que está descontrolado da nossa assistência, fazendo barraco. A gente sabe que precisa desenvolver certas habilidades, e essas habilidades podem sim ajudar você no seu negócio. A gente ignora, às vezes a gente acha que isso passa batido pela gente, né? A gente às vezes nem presta atenção, a correria do dia a dia é tão grande que a gente não presta atenção nesse detalhe. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. O empreendedor, ele tem que saber se relacionar. É uma habilidade indispensável para o empreendedor. Para quem quer realmente ser um empreendedor profissional, se relacionar é fundamental. Então, a gente sabe como o fornecedor é difícil. A gente sabe como é difícil a gente chegar no fornecedor e ter problema para trocar uma peça. Fornecedor que fornece peças às vezes para a gente que são usadas, que já foram usadas. A gente sabe que tem fornecedor, principalmente os chineses. Cara, os fornecedores chineses, quando você se relaciona diretamente com eles, é um pouco complicado. Porque eu tenho fornecedores chineses. Alguns são bons de onda e outros são um pouco mais complicados. Então, você desenvolver algumas habilidades te ajuda nessa negociação. A gente sabe também como clientes podem criar problemas. Cliente chato, cliente tóxico. A gente sabe, quem tem funcionário sabe como é difícil lidar com funcionário. Funcionário às vezes é problemático, principalmente quando a gente dá mole na hora de contratar, a gente não contrata certo. Então, é fundamental. E é aí que você precisa se desenvolver. E é o que nós chamamos de habilidades interpessoais. A base de todas essas habilidades, tudo que você for fazer quando você lida com outro ser humano, e agora eu estou falando aqui num campo geral. Todo ser humano, quando você lida com ele, você tem que ter uma coisa chamada empatia. Empatia é você se colocar no lugar do seu próximo e tentar entender de verdade, tá? O porquê que ele está tomando um posicionamento às vezes que você não concorda. Por que às vezes ele está estressado com você, com a sua assistência, com o seu negócio? Por que ele não quer ceder ao seu argumento? Então, quando você começa a prestar atenção e desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar do seu próximo, a negociação ela já começa a abrir um caminho.
E se você mostra para o cliente, para o fornecedor, para o seu colaborador, que você entende o lado dele, mas que você também tem o seu lado, isso ajuda, porque você começa a se conectar com a dor dele, ok? Então, a primeira habilidade que eu vou falar aqui é justamente sobre a habilidade de conexão e uma habilidade que vai ajudar muito você a negociar. É a empatia ajuda na capacidade de negociação. Por quê? Porque para você poder falar a língua da pessoa que você está conversando, do seu interlocutor, você precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida. Então, quando você está negociando, a primeira coisa que você precisa entender é tirar aqueles 5 segundos, respirar. Você tem o seu ponto, você às vezes acha que está certo, ou você está certo e a outra pessoa está 100% errada. Mas você precisa respirar fundo, esperar a pessoa falar e você deixar e tentar entender e tentar se conectar com aquilo que aquela pessoa quer. E quando você faz isso, você abre caminho e você destrava as defesas daquela pessoa. Então, quando a gente vai se relacionar com o fornecedor, a gente tem que deixar bem claro com o fornecedor que a gente é profissional. Porque, não sei se vocês concordam comigo, que hoje tem muita gente no mercado que está entrando meio que na aventura. Não tem nada de errado com isso. Todo mundo tem direito ao lugar ao sol e todo mundo tem direito ao pão. Só que muita gente ainda não caiu a ficha de que você tem que ser um técnico em celular profissional. Que você tem uma empresa constituída, que você é um empresário. Por menor que seja o seu negócio, você é um empresário. Só que muita gente entra para conversar com o fornecedor e entra como amador. E o fornecedor também não tem essa habilidade de empatia, de entender cada pessoa que chega no balcão dele para comprar peça, ele também não se permite respirar esses 5 segundos. E às vezes confunde você com um aventureiro. E você vai lá às vezes para trocar uma peça e o cara já acha que você danificou a peça. Porque você não quer levar o prejuízo, mas ele também não quer. Então aí começa a empatia. Porque você não quer levar o prejuízo, mas o seu fornecedor também não quer. E aí, como é que fica? Aí tem que prevalecer o correto. Só que você tem que mostrar para ele que você quer fazer a coisa certa. Porque senão ele não entende. Então, você precisa se conectar a esse ponto do seu fornecedor enxergar você como uma pessoa profissional, séria, que não está ali para levar vantagem sobre ele, está ali para fazer uma parceria e não uma relação de compra e venda. O fornecedor nosso, para você poder ter algumas regalias no seu fornecedor, para você poder receber as melhores peças, as peças de qualidade, porque eles têm vários, dentro da cadeia deles de fornecimento, tem várias qualidades de peça. Se você entrar no AliExpress, você vê, você vai lá, você digita a peça, você vai ver que tem qualidade AAA, AA, e você tem as paralelas. O fornecedor também sabe disso. E ele também tem essas peças. Por exemplo, o que o fornecedor chama de original nacional com aro, na verdade é uma peça paralela qualidade AAA. Ela se assemelha muito ao original. E ele sabe disso. E eles vendem como original nacional. Original da China. Eles trabalham com essa classificação para poder tentar falar a linguagem do técnico brasileiro. Mas, na verdade, elas são qualificadas em números de A. Quando você tem um relacionamento de parceria com o seu fornecedor, ele começa a te fornecer as melhores peças. Por quê? Porque ele sabe que você vai estar com ele. E você precisa mostrar isso para ele. Ó, eu só vou comprar com você o que você não tem. Quando eu estou começando a me relacionar com o fornecedor, e eu quero fazer uma parceria com esse fornecedor, é isso que eu faço. Eu converso com ele e falo, ó, eu só vou comprar com você o que você não tem, cara. Entendeu? Então eu quero ser seu parceiro. Mas parceria envolve uma via de mão dupla. Tem que ser para você e tem que ser para mim. Às vezes eu vou segurar certas ondas financeiras e às vezes eu também quero que você segure, que você me ajude. Então, por exemplo, esses dias o meu técnico ele precisou soltar uma tela de um S10e e a tela deu green line, aquela linha verde que fica na tela,
Ele deve ter dado um mole ali no Flex, deu green line na tela. Essa tela, no meu fornecedor, custa R$ 900. O que eu fiz? Sentei com ele e expliquei a situação. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Isso aí é um prejuízo nosso. Ninguém vai sair ganhando. Eu não vou ganhar nada. E eu estou precisando da tua ajuda. Preciso que você me ajude a resolver esse pepino aí, cara. Porque 900 conto de prejuízo para qualquer um, entendeu? Não é uma coisa agradável de você tomar. E eu conversei com ele, o cara me fez a tela a preço de custo. Sabe quanto que o cara me fez a tela? E eu sei que não é 100% preço de custo, que eu vi o preço no AliExpress, é um pouco mais barato. Mas ele me fez a tela R$ 600. Ele tirou R$ 300 da tela. Então, eu não conseguiria esse desconto se eu não tivesse um relacionamento com esse fornecedor. Então, o fornecedor me ajudou. Agora, eu tenho empatia com ele. Eu sei que ele também tem um interesse em ter clientes fixos. Eu sei que ele também precisa faturar para manter o negócio dele. E eu sei que ele também atura muita picaretagem, igual a gente atura. O fornecedor também atura essas picaretagens. Então, a gente tem que se conectar com o fornecedor para saber exatamente o que o fornecedor sente, que aí você abre caminho para você negociar. No início, com esse fornecedor, como ele tem muitos vendedores, os vendedores tentavam me empurrar uma pecinha aqui com aquele resquício do adesivinho, entendeu? De garantia. O que eu fazia? Eu pegava, falava aqui, ó, fulano, fornecedor, ó, tá aqui. Estão me vendendo tela usada, cara, ó, não tem como, não tem condições, eu não trabalho com tela que já foi manufaturada, não trabalho, eu só trabalho com tela zero, entendeu? A minha assistência lá, eu tenho o meu padrão de qualidade e para eu poder continuar trabalhando com você, eu preciso que esse padrão seja mantido. Aí eles até perguntam quem é o funcionário que fez. Eu não estou aqui para prejudicar o funcionário. Ele ensinou os funcionários a trabalhar desse jeito. Entendeu? Então, isso também é uma empatia da minha parte. Porque eu sei que ele ensinou. Então, se ele ensinou, por que eu vou queimar o funcionário? Porque muitas vezes a gente aí entra a empatia com o colaborador, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas então, ele perguntou e eu falei, não vou falar, é a sua forma de trabalhar, eu só quero que quando seja para mim, você oriente eles a botar peça nova para a gente poder continuar mantendo o nosso relacionamento fornecedor e empresa, ok? Tudo pagamento muito correto, fornecimento correto. Da minha parte tem correção, da parte dele tem correção. Claro que a gente sabe que a qualidade das peças paralelas para algumas marcas é complicado, mas isso está acima da capacidade muitas vezes do fornecedor, porque o fornecedor também, para ele estar dentro do mercado, se o dólar aumenta muito, ele precisa baixar um pouco a qualidade da peça. Então isso é empatia, é você começar a se conectar com o fornecedor e negociar dentro daquilo que é bom para ele e bom para você. Quando você faz isso, o caminho se abre. Por quê? Porque você procura entender o lado da pessoa. Então, isso é uma habilidade interpessoal, habilidade de negociação. Mas e aquele colaborador que eu falei um pouco adiante, que fez a coisa errada? Acontece no meu negócio. Eu tenho 5 colaboradores aqui na minha loja. Acontece. Entendeu? Então, às vezes o meu vendedor faz uma besteira no balcão. O que eu vou fazer? Vou pegar ele? Já vou dar um esporro nele? Não, eu vou procurar saber o que aconteceu. Eu vou procurar ver com esse funcionário por que aquilo aconteceu. Investigar. Antes de eu punir, antes de eu descontar, sair descontando do salário, antes de eu fazer, o que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó. Quando você pune um funcionário e é injusto, você perdeu aquele funcionário. Mas quando o funcionário erra, ele vê que você buscou investigar, que você teve empatia, que você sabe, opa, peraí, isso foi uma falha de treinamento? Eu ensinei ele a fazer a coisa certa. Eu falei para ele como se faz, mostrei. Depois eu supervisionei algumas vezes ele fazer para ver se ele estava fazendo certo. Se você não fez isso, você não pode brigar com o seu colaborador. A cultura da sua empresa vai interferir diretamente na forma que o seu colaborador trabalha dentro da sua empresa. Se você tem uma cultura onde você não é o exemplo, onde você não é o líder, onde você não é o cara que vai lá, cava o buraco junto com o seu colaborador para mostrar para ele que o objetivo é cumprir a meta, você não está sendo um líder. O seu colaborador
ele começa a não te enxergar, porque as pessoas não veem aquilo que você fala. Elas veem aquilo que você faz. Então, quando as pessoas veem aquilo que você faz, elas passam a enxergar como exemplo. Você quebra a objeção do seu colaborador. Porque ele também tem objeção em relação a você. Pô, pera aí, o cara tá ali, só fica sentado lá na cadeira dando ordem, aí eu erro, me dá um esporro, e depois eu já não ganho tanto assim, e trabalho muitas horas e sob pressão, e quando o cara tá no balcão é cliente enchendo o saco, cliente tóxico, cliente chato, cliente barraqueiro. E aí, como é que faz? Como é que você equilibra as tensões? Empatia. Empatia com o seu funcionário. Treinamento, empatia. Mostrar para ele a forma certa de trabalhar, acompanhar algumas vezes e você ser o líder que aquele funcionário precisa que você seja. O único objetivo é a meta que você traça para o seu negócio. E você e seus colaboradores têm que chegar nessa meta. Então você precisa munir eles de conhecimento necessário e quando eles erram, você precisa ter a calma, a tranquilidade de entender o erro para ele não se repetir e não procurar sair punindo o colaborador, porque aí você perde ele, perdeu, já era. E não tem nada pior para um negócio do que um colaborador desengajado. Ah, mas eu tenho um funcionário que tem que saber fazer, ele recebe para isso. Cara, isso é o maior erro. Ele não tem que saber fazer, você tem que orientar ele a fazer. Aí depois sim, que você falou com ele 1, 2, 3 vezes, você já sabe que ele sabe fazer, ele continua errando, aí você tem que demitir na hora. Porque esse colaborador ele vai afundar o seu negócio. Então, porque ele não é leal. E ele não respeita a cultura da empresa. Então, você precisa, toda vez que você tiver um problema com um colaborador, precisa sim investigar, olhar o processo do teu negócio para saber se está certinho. Você ensinou a ele aquilo que ele tem que fazer? Ele sabe fazer certo? Então, se você ensinou, ele sabe fazer, aí sim, aí você conversa com ele no outro nível. Você dá o primeiro aviso, ó, não é por aí. Acerta ou sai. Com firmeza, com profissionalismo. Mas você só tem moral para falar assim com ele se você for o exemplo. E não é fácil ser o exemplo. Mas você só vai ter moral para falar com ele se você for esse exemplo. Então, habilidade de liderança é fundamental para você lidar com o seu funcionário e é a segunda habilidade interpessoal que todo empreendedor, por menor que seja, precisa ter. Então, como você lidar com o cliente que não quer? Não vamos chamar o cliente de picareta, né? Vamos ser um pouquinho mais tranquilos. Vamos dizer que é um cliente que quer levar vantagem. Ou melhor, vamos ser um pouco mais sutis. O cliente que não quer levar prejuízo. O cliente que não quer levar prejuízo, existem dois tipos, tá? Existe o tipo do migué, que é aquele cliente que joga uma conversinha fora, que tenta levar, mas que sabe que está errado e que tem simancol. E que vai chegar, você vai falar com ele, você vai conversar com ele, ele vai entender e ou vai fechar outro serviço, ou ele vai embora sem. Às vezes ele não tem o dinheiro, às vezes ele não quer, tá puto, vai embora e acabou. Ou você tem o cliente que não tem simancol, que é aquele cara que quer te ganhar no grito. Nos dois casos, existe uma solução. A primeira solução que você toma, que é a base do negócio, é o seguinte: você deixa o cliente falar. Tudo que ele tem para falar. Não. A tela está toda quebrada na tua frente. Você sabe que ela está quebrada, você já está ali, cara, o cara quebrou a tela toda e está aqui pedindo garantia. Você sabe que é absurdo. Mas é aí que entra a habilidade emocional. Você sabe que aquilo é absurdo. O cara querer uma garantia numa tela quebrada. Porque tá, se você tem termos e condições de serviço, você sabe, não tem como. Aí você vai e você deixa o cliente falar. Deixa ele falar. Aí quando ele acabar, quando você vê que ele falou tudo que ele tem que falar, que ele esvaziou o coração dele, aí como você vai atingir esse cliente? Lógica. Você vai falar para ele o seguinte: olha, vidro não quebra sem impacto, porque o vidro tem dureza. Mas aí o cliente pega e quer te ganhar no grito de qualquer jeito. Ele fala que você não tem razão, que a assistência é uma droga, que é isso, que é aquilo. Tudo bem, o cliente tem o direito de falar e você tem o direito de refutar. Mas
você vai usar sempre o argumento da lógica. Funciona de 7 entre 10 casos. Isso porque eu atesto aqui. Eu faço estatística o tempo todo no meu negócio. O tempo todo eu lido com números, eu lido com probabilidade. Então, eu sei que 7 entre 10, quando você usa o argumento da lógica, eles aceitam. Chateado. Ok. Não vai voltar mais? Ok. Mas eles têm que aceitar. Agora, tem aquele percentual de 3 clientes que quer fazer barraco? Aquele percentual de 3 clientes que quer gritar na assistência? Existe. Claro que existe. Mas é o seguinte. Você tem que deixar o cara falar até o final e você não tem muito saída. O que você vai fazer? Você vai bater no cliente? Você vai gritar também? Não tem como. O cliente que perde a razão e perde o controle, não tem como. Você tem duas situações que você pode fazer nessa situação. Você chama a polícia, ou você dá as costas e deixa o cliente falar até ele cansar. Agora, a tua parte é manter o controle. E a tua parte é explicar tecnicamente para o cliente. E a sua parte, se você acha que o cliente vale a pena, é tentar buscar uma solução. Porque aí entra a empatia. E se o cliente estiver só aflito? Às vezes é o último dinheiro que o cliente tinha para consertar aquele telefone, ele precisa do telefone para trabalhar. E se o cliente estiver aflito? Se você entender isso e conectar com ele, você quebra a maior objeção e você acalma aquele cliente. Então, dentro de toda aquela atmosfera tensa, você precisa buscar uma forma de tentar. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. É horrível você estar no balcão e ver uma pessoa exaltada, ainda mais se for de forma injusta. Eu sei porque a gente passa, todo mundo passa por isso. Por maior que a assistência seja, ela passa por isso. Eu vi uma mulher quebrar uma loja da Samsung inteira. Um vídeo esses dias aí, a mulher pegou um pedaço de pau e quebrou a loja da Samsung inteira. Mas, quando você mantém a calma, procura se conectar e você consegue diminuir isso ao máximo que é possível diminuir. Agora, nós lidamos com pessoas e pessoas perdem a razão. Eu estava conversando com uma dona de um material de construção, ela falou que o cara chegou lá com uma tampa de privada, tampa de vaso, como aquilo pode dar problema? Chegou, foi botar a tampa, foi tarrachar a tampa, quebrou a tarraxa, chegou lá e jogou a tampa no rosto do vendedor. As pessoas são assim. Então, é um osso do ofício, tá? Não tem, é uma coisa que existe formas de você minimizar, de você contornar, mas não tem muita solução. O que você pode fazer é tomar atitudes internas para prevenir. Checklist do aparelho, você pode fazer para você poder prevenir isso. Você pode não pegar bomba. Eu sei que às vezes a gente tem pouco cliente, precisa pegar os serviços que tem. Mas aparelho muito antigo, aparelho oxidado. Porque geralmente são pessoas que estão com o último real também. Então, pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Porque se não tivesse, estava com o telefone bom. Aí a pessoa está com o último dinheiro e vem aqui na esperança de voltar a se comunicar e você não consegue porque o aparelho está muito ruim, a pessoa fica injuriada contigo e quer descontar em você. Então, se puder evitar, não é para todos os casos, tem gente que precisa e às vezes dá certo e leva aquele dinheiro para casa. Mas se puder evitar, evita, porque não vale a pena. E problemas, pré-orçamento, o aparelho tem que entrar com pré-orçamento, nunca com orçamento definitivo, para você poder ter o mínimo de equívoco possível na bancada. Entendeu? Então, a gente tem que sempre procurar esperar o cliente falar. Eu até aprendi isso com uma vendedora minha. A gente tem um cafezinho lá na frente na recepção, né? Aí quando ela vê que o cliente está tenso, ela vem cá, o senhor ou a senhora quer tomar um café? Toma um café. Rapaz, essa mulher, eu até apelidei ela de a encantadora de clientes. Ela conseguiu reduzir o número de clientes problemáticos na loja em muito. E ela também, na hora que ela tem que falar grosso, ela também fala, quando o cliente está saindo da razão, ela também fala, mas ela sabe fazer de uma forma que ela não gera aquele descontrole total que às vezes a gente vê na assistência técnica. Eu também já passei por audiência, tá? Também já fui processado por causa de uma tela original China. É complicado. Às vezes é melhor você... Esse cliente ele não me deu saída. Ele já me acionou na justiça. Ele perdeu, tá? Ele perdeu. Porque ele me acionou na justiça e ele não me deu a chance de negociar.
Porque quando eu vejo que o cliente vai para a justiça, só a grana que você perde com o advogado é gigante. Tá? Só um advogado, o advogado que eu tenho, eu pago para ele por mês, porque eu também tenho outras coisas que eu resolvo. Então, ele já recebe um fixo por mês, mas o honorário de um advogado só para entrar com uma causa no Tribunal Especial é R$ 600 e cobra R$ 200 por diligência. Vale muito mais a pena você negociar com o cliente, perder um pouquinho aqui e não deixar o cliente te levar para a justiça. Porque não é nem por você ganhar ou perder, por você estar certo ou errado. É porque financeiramente você não vai sair ganhando, de forma nenhuma, nem se você ganhar a causa. A não ser que você leve para o tribunal civil. Porque no tribunal especial, que são causas até 40 ou 30 salários mínimos, o máximo que ele vai fazer vai ser pagar as custas processuais. É o máximo. A não ser, mas se for possível, se for uma causa com uma maior complexidade, aí sim, aí você pode sim requer dano moral, lucro cessante, por você ter que estar lá e ter que largar a bancada para poder estar lá atendendo a esse processo. Mas sempre procure a via da negociação. E muitas vezes a gente tá certo, entendeu? E é aí que entra a habilidade interpessoal e a habilidade de empreendedor de analisar, engolir um sapo e analisar custo financeiro que isso vai custar para o seu negócio. É fundamental. Então, sempre leve para o caminho da negociação. Cliente diz que tal função do aparelho estava funcionando, porém o aparelho não possibilita teste. Todo aparelho entra em pré-orçamento. Se você precisa fazer um serviço, olha só, e o que eu vou dizer aqui para você não é garantia de se houver um processo você ganhar, tá? Mas é uma garantia de você se proteger e tentar aumentar suas chances. Quando o celular chega apagado, você tem que ter na sua ordem de serviço um termo que diz o seguinte: chegou apagado, é pré-orçamento. Sempre, sempre, não exige. Mesmo quando o celular chega com a tela quebrada, é pré-orçamento. Chegou com o celular apagado, às vezes é só uma bateria descarregada, né, que está abaixo de 3,7 volts. O que você faz? Dá uma carga e testa o aparelho. Mas às vezes ele chega com problema na placa. O reparo que você possibilita o aparelho ligar, ele não pode ser o reparo definitivo, porque ele pode ter outros problemas. E você precisa relacionar isso à sua ordem de serviço. Isso tem que estar explícito. E quando o celular está apagado, se você tem funcionário, você tem que orientar eles a sempre enfatizar esse ponto nas condições de serviço. E se você não tem, você tem que estar com isso na cabeça. Avisar o cliente, botar na ordem de serviço e fazer o cliente assinar embaixo. Por quê? O celular está apagado. Se você provar em juízo que não existe um teste que possibilite você analisar todos os defeitos dele, igual aquele russomano falou uma vez, uma besteira lá no jornal, falou que, não, tem um aparelhinho que você passa que você vê todos os defeitos no telefone. Falou uma besteira que ele dá sorte que ele não vem falar comigo uma coisa dessa, porque aí eu ia envergonhar ele na frente de todo mundo. Entendeu? Então, se você bota isso na ordem de serviço, faz o cliente atestar a ciência de que não tem possibilidade de você fazer um orçamento completo porque o aparelho não liga, e que se o serviço que você fizer que permita o aparelho ligar for irreversível, ou seja, gera custo, você entrega a peça não pode ser removida, não pode ser reutilizada, você tem que estar com isso dentro do teu termo de serviço e falar para o seu colaborador, falar para o seu cliente, deixar ele claro e botar ele para assinar embaixo, ok? É garantia de ganhar? Não. Porque, se não me engano, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, você se responsabiliza por defeitos aparentes e não aparentes relacionados ao aparelho, ok? Então, isso vai depender da jurisprudência do cara que está lá julgando a tua causa. Aí, cabeça de juiz, como diz os advogados, cabeça de juiz é terra onde ninguém pisa. Então, é assim que funciona. Então, você tem que saber dialogar com os perfis de clientes. Você tem o perfil de cliente chorão, que ele está chorando preço por você, e você tem que saber levar ele na maciota, você tem que entender. E você não tem que, às vezes a gente está chateado, o cliente vem chorar preço, e você sente o seu valor diminuído, e você às vezes quer dar uma alfinetada no cliente. Então vai para outro. Então vai fazer com o outro. Não. Você explica para ele, cara, você quer o melhor, você tem que pagar o melhor. E brinca, e ri, entendeu? E você tem o cliente tóxico, que é aquele cliente que nada que você faz agrada a ele. Pô, esse atendimento aqui é uma merda, mas vive comprando contigo. Eu tenho uns dois aqui.
toda vez que chegam no balcão, eles drenam a energia dos meus vendedores. Porque toda vez que eles chegam no balcão, eles começam a reclamar, reclamam do atendimento, reclamam dos produtos, reclamam do serviço, isso aqui é uma droga, aqui não sei o que, e a gente tenta dispensar o cliente, a gente fala, às vezes, teve uma do Moto G7 Power, que era troca de vidro, ela veio com o vidro quebrado, e falou que a culpa era do vidro que a gente botou, a gente negociou, fez o vidro um pouco mais barato, entrou aí inteligência emocional, aguardamos, fizemos mais barato. Mas ela depois veio para trocar de novo e a gente não queria mais fazer serviço com ela. Que ela cansava a equipe, ela cansava o negócio. Não valia o dinheiro aquele cliente. E a gente falava, cara, o vidro vai demorar 60 dias para chegar. E você acredita que ela deixou o telefone os 60 dias aqui para chegar o vidro? Ela reclamava da loja, mas ela não abria mão de fazer serviço com a gente. Aquilo era impressionante, aquela situação. Então, cliente tóxico, você tem que ter um atendimento. O cliente é tóxico, então eu vou atender ele para calar a boca dele, para não deixar ele sair daqui falando um A do meu negócio. A gente faz assim aqui. Quando a gente não tem mais opção, já atendeu, já pegou o serviço para fazer e percebeu que o cliente é tóxico, aí a gente procura fazer e dar over delivery. Entendeu? O que é over delivery? É uma sobreentrega. É você entregar mais do que você prometeu. Entendeu? Que aí você não dá, o cliente sai daqui de boca aberta do negócio. E a gente tem paixão, entendeu? Em pegar o cliente e transformar o cliente em fã. E é essa paixão que você tem que ter no seu negócio. Transformar o cliente em fã e calar a boca daquele cara que fala mal de você. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer negócio. Esse é o objetivo de atender bem e é isso que vai gerar crescimento para o seu negócio. Já falamos sobre cliente fora de controle. E agora eu vou indicar para vocês aqui um livro que eu gosto muito de ler. E eu já li ele algumas vezes. O livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um clássico da literatura, ok? É um livro que todo empreendedor deveria ler. É um livro que fala muito sobre habilidade. É um livro que fala muito sobre relacionamento interpessoal. Às vezes a gente acha que está perdendo quando a gente aceita, quando a gente cede numa situação onde a gente está certo. E eu sei que é difícil engolir sapo, mas olha só, a gente é empreendedor. E aqui no negócio, a gente é empreendedor. Não é o Caio, não é o Kleber, entendeu? Não é a Cristiane, não é o Pinheiro, é empreendedor. Não é pessoal. A pessoa não vai para a cama depois que ela vem aqui e fala uma besteira no teu balcão, ela não vai para a cama e fica pensando em você, pensando em fazer mal a você. É um momento ali e você também não deve fazer isso, levar para o coração, porque é um negócio. Então, quando você tem isso como base e você tem a empatia como base, você começa a perceber o negócio com mais sensibilidade e começa a entender melhor o posicionamento de fornecedor, colaborador e de cliente. E quando você começa a entender isso, vários caminhos se abrem e você começa a resolver vários problemas e, principalmente, cresce o negócio com clientes mais satisfeitos, fornecedores mais leais e colaboradores mais engajados, certo? Eu desejo para vocês ótimas vendas, crescimento, sucesso no negócio de vocês e bancada lotada. Um abraço e até amanhã.